Fala, galera, tudo bom? Oi, professor. Tudo certo aí? Tudo com o senhor. Tudo bem. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui a nossa listinha de chamada. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu agilizar aqui o nosso lado. Sétimo C. Hoje é dia 20. Vamos lá, então. Ana Luísa? Arthur? Caio tá aí? Presente. Camille? Catarina? Eduarda? Presente. Felipe? Presente. Gabriela? Isaac? Presente. Kaique? Maria Eduarda? Presente. Poliana? Presente. Kézia? Rafaela? Victoria? Presente. Tudo bem. Vou salvar aqui. Voltar lá para nossa telinha. Deixa aqui. Como é que está aqui no nosso LOP? Vamos ver aqui. 8. Alguém não respondeu a chamada aí. Quem foi, hein? Deixa eu ver aqui. A Gabi. Gabriela. Será que ela está presente mesmo? Ou será que está sem som? Muito bem. Pessoal, vou compartilhar aqui a apostila. Na aula passada, nós estávamos começando a falar de volumes, né? Estão lembrados? Sim. Sim. Então, tá aí, nossa apostilinha. Opa, que tá travando aqui. Deixa eu dar uma ampliada. Ampliando. Tá aí, então. Volumes aí na página 33. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Sim. Então, começamos a falar dos volumes, né? Aqui o exemplo que foi dado foram os volumes, né, relacionados aí a esse paralelepípedo. Então, para a gente lembrar, para você calcular o volume de um paralelepípedo como esse, um sólido como esse, você vai fazer a multiplicação das 3 dimensões, né, do seu sólido. Você vai multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. E você, então, vai ter, né, o seu volume. Se você tiver, num caso, um paralelepípedo que mede 10 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, o que você vai fazer, então, para você calcular esse volume? Você vai imaginar que a unidade que você está trabalhando na dimensão dele, tanto comprimento, quanto largura e quanto altura, essa unidade foi dada em centímetro. Quando eu faço o cálculo do volume, sempre eu vou ter a unidade elevada ao cubo. Então, a unidade de volume, quando eu trabalho com centímetros, vai ser o centímetro cúbico. Então, o volume desse paralelepípedo, eu vou multiplicar 10 centímetros por 3 centímetros por 4 centímetros. Isso vai me dar 120 centímetros cúbicos. O que isso significa? Essa unidade é como se eu pegasse um cubinho que tem uma aresta de 1 centímetro.
1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura. É um cubo, né? Os seus lados, né, são iguais. E se você empilhasse cubinhos como esse dentro deste paralelepípedo, você ia conseguir colocar aqui dentro 120 cubinhos destes. 120 cubinhos de 1 centímetro cúbico de volume cada um. Então tá aí a nossa unidade de volume em centímetros cúbicos. Até aqui tudo bem, pessoal? Professor, Oi? sim. Pode Nós falar. não íamos corrigir as páginas 30, 31 e 32? É da hora do estudo? Sim. Ah, nós vamos voltar nelas depois, tá? Ok, obrigada. Eu vou primeiro dar uma avançada aqui para a gente conseguir cumprir o conteúdo, mas depois a gente vai ter um tempinho e vai voltar nela. Tranquilo? Obrigada. Então vamos lá. Uma outra situação, né? Que nós temos agora um recipiente de vidro com formato de um paralelepípedo, cujas dimensões são de 50 centímetros, 30 centímetros e 20 centímetros, né? Como mostra aqui na nossa figura. Então, esse paralelepípedo deu as dimensões dele aqui, ó, 30 centímetros. Na base dele também tem aqui uma largura de 20 e tem uma altura de 50. Para nós calcularmos o volume desse paralelepípedo, nós vamos fazer o quê? Então, o volume vai ser igual ao comprimento dele, ou pode ser a altura, depende de como você posicionar ele, 50 centímetros, vezes 30 centímetros, vezes 20 centímetros. Ou seja, 30.000 centímetros cúbicos. Uma coisa que lembrar agora, pessoal, isso lá de trás. Lembra que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. E se 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro, em 30.000 centímetros cúbicos, nós teremos 30.000 mililitros. E lembrem também que em 1 litro, nós temos 1.000 mililitros. Quer dizer, então, que este nosso paralelepípedo tem um volume de 30 litros. Então, lembrando, lá de trás, né? Eu vou escrever aqui em cima. 1 centímetro cúbico, o volume de um cubinho de 1 centímetro de aresta, equivale, é a mesma coisa que 1 mililitro, a milésima parte de 1 litro. E vamos lembrar também que em 1 litro, nós temos 1.000 mililitros. 1.000 mililitros. Que é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Tudo bem, galera? Sim. Tranquilo aqui? Isso aqui, então, são unidades que nós podemos trabalhar para nós, né, sabermos qual é o volume aí dos nossos sólidos. Uma outra possibilidade para você transformar essas dimensões é trabalhar com decímetros. Decímetro significa 10 centímetros. Então, 1 decímetro corresponde, então, a 10 centímetros. Isso é importante lembrar, porque nós podemos transformar essas unidades das dimensões do nosso paralelepípedo para decímetros. Então, veja que 50 centímetros equivale a 5 decímetros. Então, aqui eu posso escrever como 5 decímetros. Essa dimensão, né? A altura dele. 30 centímetros eu posso considerar como 3 decímetros. Então, aqui embaixo eu posso transformar para 3 decímetros. E 20 centímetros equivale a 2 decímetros.
Então, aqui os 20 centímetros é a mesma coisa que 2 decímetros. E se eu calcular o volume agora, usando essa unidade de decímetro, eu vou chegar em decímetro cúbico. E olha uma outra coisa importante, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, vejam, se eu fizer o volume desse paralelepípedo, eu vou fazer aqui 3 decímetros, vezes 2 decímetros, vezes 5 decímetros. E esse volume vai ser igual, então, a 30 decímetros cúbicos. E 30 decímetros cúbicos, pessoal, por essa relação, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 30 decímetros cúbicos serão iguais, né, a 30 litros. Tudo bem, turma? Sim. Tranquilo até aqui? Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Então, vamos lá. Avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Volume de um prisma. Vamos lembrar então do seguinte, né? Um prisma, como vocês viram lá no 6º ano, ele vai ser um sólido, né, de 3 dimensões, onde as suas faces serão formadas por polígonos. Ou seja, nosso prisma vai ser o que nós chamamos de um poliedro. As suas faces serão formadas por um polígono, são polígonos, né? E você vai ter, então, ângulos retos, né, nas suas faces laterais. Esses ângulos retos, então, que aparecem aqui, ângulos de 90 graus, nesse nosso prisma, que também é conhecido como um paralelepípedo, quando ele tem esse formato, ele é um prisma de base retangular. É fácil de calcular o volume desses prismas, bastando você fazer o quê? A multiplicação das 3 dimensões que ele possui. Ou seja, o comprimento, que é representado aqui por A, vezes a largura, que é representado por esse valor B, né? E a sua altura, que é representado aqui por esse valor C. Então, vejam, pessoal, o volume desse paralelepípedo vai ser dado pelo quê? O produto das 3 dimensões, a multiplicação entre as 3 dimensões. Esse volume vai ser dado A vezes B vezes C, onde A, B e C serão números, né, valores que você tem para as dimensões lá do seu prisma. Agora, uma coisa que nós vamos aqui observar. Se você considerar que o paralelepípedo ele tem uma base, o que é a base dele? Seria a face dele que está, vamos dizer assim, apoiada no chão, no solo, na superfície aqui, ó. Essa aqui é a base do nosso paralelepípedo, do nosso prisma. Então, eu vou chamar essa face que está aqui embaixo de base, e eu sei que ela é formada, então, por um polígono que é um retângulo, que tem dimensões A, de comprimento, e B, de largura. É o que está representado aqui, né? Então, você tem aqui essa base, que tem um comprimento A, e essa outra altura, que nós vamos chamar de B. Nós podemos calcular a área desta base, que nós vamos chamar de área da base. A com esse Bzinho aqui embaixo. Área da base. Qual o valor da área da base? Bom, essa base é formada por um retângulo. E essa área vai ser calculada, então, com o produto entre as suas 2 dimensões, A vezes B. Então, a área da base é o comprimento vezes a altura da figura que forma essa base. E eu posso, então, considerar que se a área da base é igual a A vezes B, eu vou substituir
essa área da base na minha fórmula de volume. Esse A vezes B, que está aqui, eu vou escrever como sendo a área da base. O que vai, então, fornecer a seguinte fórmula para nós. O volume de um paralelepípedo é dado pela área da sua base vezes a sua altura, que é a dimensão C. Repara que C é a altura dele. Então, está aqui o nosso Czinho multiplicando, que é a sua altura. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Podemos avançar um pouquinho aqui? Sim. Podemos. Então, vejam agora que eu tenho uma situação de um paralelepípedo, e nesse paralelepípedo ele me deu as seguintes dimensões para ele. Um comprimento de 10 centímetros, uma largura de 6 centímetros e uma altura de 4 centímetros. Então, ele faz as perguntas, né? Qual o volume do paralelepípedo? Então, vamos calcular esse volume. Como? Multiplicando as três dimensões. 10 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura, 4 centímetros de altura. 240 centímetros cúbicos. Porque as unidades foram dadas em centímetros, né? No item B, qual a área da base do paralelepípedo? A área da base vai ser dado pelas dimensões da base dele, do retângulo que forma a base dele. Esse retângulo aqui, de baixo, né? Seria esta a área da base. Está aqui pintadinha. Então, vou multiplicar 10 por 6. A área da base, então, 10 centímetros vezes 6 centímetros, 60 centímetros quadrados, unidade de área. Aí ele pergunta aqui no item C, qual o volume de cada prisma triangular? Vejam, pessoal, o que foi feito aqui? Eu peguei aqui o nosso paralelepípedo e eu cortei, fiz um corte, eu dividi, né, pela metade, ó. Houve uma divisão. Então, eu peguei esse pedaço, que aparece aqui, e esse outro pedaço, que aparece aqui. Bom, se cada um deles representa a metade do meu paralelepípedo, os nossos prismas triangulares obtidos, cada um deles vai ter a metade do volume do paralelepípedo. Se o volume do paralelepípedo é 240, então o volume de cada um dos prismas triangulares vai ser 240 dividido por 2, 120 centímetros quadrados. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Lá no item D, ele pergunta, qual a área da base de cada prisma triangular? Então, nós temos que ver a área da base do prisma triangular a partir da área lá do nosso paralelepípedo. Se eu calculei na área do paralelepípedo, que a área da base aqui, essa aqui foi a área da base. Aí eu descobri que a área da base do paralelepípedo é de 60. A área da base triangular, né, desse prisma triangular, cada um deles tem que ser a metade da área da base do prisma, da base do nosso paralelepípedo. Então, se a área da base do nosso paralelepípedo é de 60, cada um dos nossos triângulos que formam a base do prisma triangular vai ter uma área da base de 60 dividido por 2, ou seja, 30 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Sim. Finalmente, aqui no item E, ele fala, multiplique a área da base de um prisma triangular pela sua altura. O produto obtido é igual ao volume que você encontrou no item C? Então, vejam, se a área da base do prisma triangular é de 30,
e nós multiplicarmos pela altura dele, e a altura nós sabemos que, opa, passou um pouquinho, é de 4 centímetros, então, se a área da base que nós obtivemos de 30, a área triangular, nós vamos multiplicar pela altura de 4 centímetros e vamos chegar em 120 centímetros cúbicos. Vejam que é, né, o mesmo volume, o produto obtido vai dar o mesmo volume que nós encontramos aqui no item C. Olha lá. Tranquilo, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Sim. Então, vamos aqui em frente. Agora ele resolveu, né, dividir o nosso paralelepípedo de uma outra forma. Ele fez, então, uma divisão que foi a seguinte. Ele cortou um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Vejam que quando fez, né, essa separação, ele obteve 3 prismas aqui. Não, na verdade, não 3. Seriam, se fossem prismas triangulares, ele teria obtido 1, 2, 3 e 4 prismas triangulares. Mas, nessa divisão que ele fez, ele pegou só um pedacinho. Pegou só um prisma triangular aqui. Mas você repara que, quando ele cortou o nosso paralelepípedo, ele cortou formando 1, 2, 3 e 4 pedaços igual a este que ele pegou, o prisma B. Então, quando ele fez essa separação, né, essa divisão aí, onde ele obteve esses 4 pedaços, ele considerou o seguinte, considerou que o que sobrou é um prisma A, que é esse que está aqui, e o pedaço que ele tirou, o triangular aqui, é o prisma B. Aqui. Muito bem. Uma vez que ele fez isso, ele vai calcular, então, primeiro, né, o volume do paralelepípedo, antes de fazer aqui a separação do prisma B. Vai multiplicar, então, 10 centímetros, comprimento, vezes 6 centímetros, largura, vezes 4 centímetros de altura, 240 centímetros cúbicos de volume. A área da base do paralelepípedo vai ser, então, dado por 10 vezes 6. Então, 10 vezes 6, é um retângulo, né? 60 centímetros quadrados. Vamos adiante. Como que vai, então, né, calcular o volume e a área da base de cada um dos prismas? Vamos pensar da seguinte maneira, então. Deixa eu abrir aqui minha canetinha. Você tem, então, o prisma A e o prisma B. O prisma A é aquele um pouquinho maior, que tem uma base que parece um trapézio, e o prisma B, ele tem uma base que é triangular. Reparem, pessoal, que nós dividimos por 4 o nosso paralelepípedo, né? Então, para saber o volume de cada um dos prismas que foram gerados, eu vou considerar, então, que para o prisma A, eu fiquei com 3 pedaços dos 4 da divisão. É ou não é? É. 3 pedaços dos 4 representam 3 quartos. E eu sei que são 3 quartos do paralelepípedo, que tem volume de 240. 3 quartos de 240 são 180 centímetros cúbicos. Multiplico 3 vezes 240 e depois divido por 4. Da mesma forma, para o prisma B, eu fiquei com 1/4 do volume do paralelepípedo original, que eu peguei uma parte das 4 partes que eu cortei ali. 1/4 de 240, que é o volume do paralelepípedo, vai ser igual a 60 centímetros cúbicos. Porque faço 1 vezes 240 e depois divido por 4. Vamos olhar agora a área da base desses prismas. O prisma A,
ele vai ter 3/4 da área da base do paralelepípedo. 3/4 de 60 centímetros quadrados, que equivale a 45 centímetros quadrados. E para o prisma B, ele vai ficar com 1/4 daquela área da base, que era de 60 do paralelepípedo, o que equivale a 15 centímetros quadrados. Tá claro aqui, pessoal? Sim. Sim. Podemos avançar? Sim. Podemos. Então, vamos lá. Se você olhar, então, né, para o volume e área da base de cada prisma, você vê, né, que você vai ter o volume sendo igual ao quê? O produto da área da base pela altura. Vejam para o prisma A. Deixa eu apagar aqui. No prisma A, vimos que ele tem um volume de 180 centímetros cúbicos. E o que acontece? Esse volume dele equivale a 45 centímetros quadrados, que é a área da base, nós descobrimos aqui, vezes a altura, que é a altura do paralelepípedo que originou esse prisma. 45 vezes 4, 100 base vezes a altura. E se olharmos para o prisma B, mesma coisa. O volume vai ser de 60 centímetros cúbicos, que equivale a fazer o quê? A área da base, que é de 15 centímetros quadrados, veja que nós calculamos aqui, vezes a altura, que é de 4 centímetros, que é a altura do paralelepípedo original que gerou esses dois prismas. Então, a nossa conclusão com esse raciocínio é que sempre que eu tiver um prisma e este prisma, né, estiver posicionado onde você consiga verificar qual é a base dele, então você vê esta superfície que é a base, como se estivesse apoiada, né, no chão, apoiada, colocada num apoio, eu sempre terei como calcular o volume de qualquer prisma, de qualquer formato, fazendo o quê? Multiplicando a área da base dele vezes a sua altura. Está aqui o H, altura H. Eu tenho, então, a área da base vezes a altura. E o seu volume, então, vai ser fornecido através dessa relação. Não é uma moleza? Sim. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Vou avançar aqui, ó, para essas atividades. Estão vendo aí na página 36? Sim. Então, aí, página 36, tem o exercício 1, o exercício 2. Na página 37, o exercício 3, 4 e 5. Na página 38, temos aqui esses exercícios que vão até o exercício 6 e fecha aqui na página 38. Nós vamos fazer esses exercícios agora. Então, aqui, repetindo, exercícios começam aqui na página 36, aqui na página 37 e também na página 38. Vamos fazer esses exercícios. Não se esqueçam de tirar a fotinho e estar mandando lá no Positivo On, na atividade que está aberta lá para vocês colocarem as fotos desses exercícios. Depois eu volto nesse assunto aqui de matemática em detalhes. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês, qualquer dúvida, para a gente já estar fazendo isso agora. Tranquilo, galera? Sim. Então, vamos lá, mãos à obra. Eu estou aqui acompanhando vocês para qualquer dúvida, qualquer dificuldade. A gente está trabalhando juntos aqui. Puxa vida, o Felipe foi embora. Nem se despediu.
Todos têm apostila aí, né, galera? Sim, Sim. sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui, ó. Positivo 1, para vocês verem comigo onde é que vocês vão mandar a foto disso aqui, tá? Então, aqui, 7º ano. Nossa, chegando lá, né? Mas deixa eu espelhar. Espelhar não, espelhar é só para iPad, aqui tem que ser compartilhar. Dá para ver aí, galera? Sim. Então aqui, ó, é o capítulo, né, 11. Então tá aqui, ó, unidade 11, foto dos exercícios da apostila, referente a volumes. Tranquilo? Sim. Qualquer dúvida aí, pessoal, me aciona aqui para a gente poder fazer esses exercícios aí juntos, tá? Tá.
Pessoal, tá tranquilo aí? Alguma dificuldade? Por enquanto não, professor. Beleza.
E aí, galera? Alguma dificuldade aí? Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Vocês querem fazer um intervalinho ou querem ir direto? Ir direto aí. Pode ser que para 20 minutos antes? Pode ser, vocês que escolhem. Pode ser? Direto. Vocês estão fazendo exercício aí, né? Vocês que escolhem. Vamos direto, então? Sim. Muito bem.
Tudo tranquilo aí, galera? Alguma dificuldade? Não, professor. Tá tranquilo.
Professor, você pode me ajudar na C da 6? Posso? É C da 6? Sim, na página 38. Deixa eu abrir a apostilinha aqui. Espera lá. Tá dando para ver a apostila aí? Sim. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu... Exercício 6. Passei aqui. 3, 5, 6. Então, aqui nós temos a seguinte situação, né? Um aquário com formato de um paralelepípedo, tem 60 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Ele está preenchido com água até 30 centímetros de altura. Então, aqui eu tenho a quantidade de água que está ocupando aqui com 30 centímetros de altura. E vamos ver o que ele quer que calcule aqui. Vamos lá. Qual a capacidade desse aquário em litros? Então, qual é a quantidade máxima, né, de líquido que você pode colocar nele? Você vai, então, calcular esse volume dado pela área da base, 60 por 30. Então, você vai multiplicar 60 por 30 vezes a altura dele, de 30 centímetros. Vezes 30 é o máximo de água que você consegue colocar aqui, né? Isso vai te dar o volume em centímetros cúbicos. Mas ele quer a resposta em litros. Para você passar centímetros cúbicos para litros, você vai lembrar que em 1 litro nós temos 1000 centímetros cúbicos. Esse é o seu fator de conversão. Então, como você calculou o volume aqui em centímetros cúbicos, você pega esse resultado e divide por 1000. Dividindo por 1000, você tem o volume em litros. Tudo bem? Sim. Agora vamos lá para o item B. O que tem que fazer no item B? Vou subir aqui. Quantos litros de água existem no aquário? Então você faz o mesmo esquema, só que agora você vai calcular o volume de água. E o volume de água você vai ter a área da base, é a mesma base, né? Então o volume de água vai ser dado pela área da base, 60 vezes 30. Só que a altura que a água ocupou aqui, né, foi uma altura que ele falou que é de quanto? Que de 30 centímetros? 30 centímetros de altura. Então, se aqui eu tenho de água 30, vou multiplicar aqui por 30. Esse é o volume de água. Acho que eu coloquei o volume do aquário de maneira errada. O volume do aquário, o volume total, né, que cabe nele, vai ser a área da base, 60 vezes 30. E o aquário tem uma altura, ele falou que tem de altura, 40. O total de água que caberia aqui, né? Porque essa altura total dele é de 40. E de 30 é o nível em que está a água. Então você faz o mesmo cálculo, considerando que a altura agora é a altura da água, de 30, né? Isso vai sair em centímetros cúbicos. Para você passar para litros, você vai dividir isso por 1000. Tudo bem? Sim. E aí vamos lá para o item C. No item C ele deu um outro aquário, agora com formato de um prisma triangular. Qual a capacidade desse aquário em litros? Então veja que esse prisma
que forma esse aquário, ele é formado por um triângulo. Olha aqui o ângulo reto dele. Tem um ângulo reto aqui. E se é um triângulo retângulo, para nós calcularmos a área da base, que é esta base aqui, triangular, basta nós lembrarmos qual é a área de um triângulo. A área do triângulo é dado pela base dele, então a gente pode pegar, como é um triângulo retângulo, eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui, desse lado, para você ver. Ele seria isso aqui. E aqui é o ângulo reto. Então, eu posso calcular a área de um triângulo pegando aqui a base dele, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Então, olhando para esse triângulo, eu vejo que a base do triângulo é de 60, vezes a altura dele de 80, tá aqui, 80, e vou dividir por 2. Então, a área desse triângulo, que é a base desse prisma, né, vai ser a própria área da base do prisma. Tudo bem? Bom, achei essa área da base. Agora, para achar o volume desse prisma, basta você pegar essa área da base, que você calculou aqui, né, essa área da base, lança aqui e multiplica pela altura dele. A altura dele, você está vendo aqui que é 40, né? Vezes 40. E isso é resposta em centímetros cúbicos. Cuidado, porque aqui, ó, ele deu essa medida aqui em metros, tá? Cuidado. Então, você tem que passar isso aqui para centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. E aí, quando você fizer o cálculo do volume aqui embaixo, a unidade vai sair em centímetro cúbico. E lembre, ele quer a resposta em litros. Para passar centímetro cúbico para litro, você divide esse resultado aqui por 1000. Aí a resposta vai sair em litros, tá? Tranquilo? Sim. Na última pergunta, ele pergunta para você se toda a água do primeiro aquário será transferida para esse aquário triangular. Qual vai ser a altura que a água atingirá? Em centímetros. Então, o que vai acontecer? Quando você lançar toda a água do outro aquário aqui dentro, você vai considerar que essa água, né, que altura que ela vai alcançar. Você tem uma área da base que é fixa, mas você não sabe que altura que vai chegar. O que você vai fazer? Como é que você vai calcular isso? Você vai pegar esse volume de água que você tem aqui, que você já calculou, esse volume de água, e vai calcular o seguinte: o volume dessa água que vai ser jogada naquele outro aquário triangular vai ser igual à área da base dele, que você sabe que é um triângulo, já sabe o valor dessa área da base, vezes a altura. E você não sabe que altura que será. Você vai calcular essa altura. Você conhece o volume de água que você calculou ali, né? E sabe a área da base, que é o mesmo triângulo. Você conhece essas duas informações, você vai determinar a altura, né? A altura, então, vai ser dada pelo volume de água dividido pela área da base. Tudo bem? Sim, muito obrigada. Nada.
lá tá dando uma festa de luau por trás, do lado da sala. Depois que você acabar a aula, você vai ver, tá bom? Tem até piscina. Tá. Só procurando uma coisa pra eu usar pra trás. Olha que fofa. Tudo certo? Alguma dificuldade? Não. Alguém já conseguiu terminar ou não? Ainda não. Não. Deixa eu ver aqui, ninguém mandou nada ainda. Deixa eu cair. Deixa eu cair.
Tranquilo aí, pessoal? Estão conseguindo? Sim.
E aí, pessoal, estamos terminando? Sim. Na verdade, eu tô terminando, professor. Terminando, terminou, tira fotinho, manda lá no Positivo On. Tá.
Já recebi aqui os arquivos da Eduarda e da Victória. Aguardando aqui, pessoal. E aí, pessoal, estão terminando? Sim, né?
E aí, galera, estão conseguindo? Sim. Moçada, vou deixar vocês descansarem hoje. E não esqueça, então, de terminar esses exercícios e mandarem as fotinhos lá na atividade do Positivo On, beleza? Beleza. Galera, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, professor. Tchau, Caio, um abraço. Tchau, Tchau, Eduardo. professor. Tchau, pessoal, um abração. Se cuidem.